Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana. Hoje é segunda-feira. Nada de preguiça, nada de desânimo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque nós somos um povo da esperança. Somos peregrinos da esperança, como nos convida a refletir esse ano jubilar. E você não tem porquê se deixar abater. Se Jesus, Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, nós temos toda a motivação, todo o incentivo, toda a força para poder continuar crendo, porque Ele é o ressuscitado que passou pela cruz, mas não permaneceu nela. Então, sorria, tenha esperança, tenha fé, alimente essa convicção dentro do seu coração, porque eu tenho certeza que a sua vida, a sua semana vai ser uma semana bem abençoada. E coloca aqui embaixo já um amém bem forte, para que essa palavra fique mais forte ainda dentro da tua mente e do teu coração. Vamos ao Evangelho. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 20. Marcos, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20. Acompanha comigo. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, o seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, não sei se vocês recordam bem, mas na semana passada, aquela primeira semana do ano, estamos ainda vivendo um tempo, estamos iniciando esse tempo comum, o tempo da vida pública, da vida missionária de Jesus, depois do batismo do Senhor. Então ali a gente já via Jesus no movimento da missão. Jesus vai até a sua cidade, Nazaré. Jesus já é bem conhecido. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus começa a anunciar a palavra. Eu falei muito sobre isso. Depois, se você quiser, volta lá, assiste. E hoje Jesus começa a buscar colaboradores. E é tão bonito essa humildade de Jesus. Jesus que poderia salvar o mundo sozinho, gente. Jesus que podia fazer tudo sozinho, era só fazer assim e pronto. Ele é Deus, e Deus tudo pode. Mas Ele quis a nossa contribuição. Jesus quis a nossa participação. Ele não somente quis, mas Ele quer a nossa participação. Então olha só, Jesus, Ele passa e ele encontra ali dois irmãos. Primeiro Pedro, Simão e o seu irmão André, e depois Tiago e João, que também eram irmãos. E Jesus passa e chama-os. Diz aqui que João e Tiago estavam consertando as redes. É muito sugestivo isso, É muito interessante a gente consertar as nossas redes, porque muitas vezes eu tenho uma música que não é minha, mas eu gravei, chamada Rede Rasgada. Então é importante a gente consertar as nossas redes, as nossas imperfeições, os nossos limites, as nossas fraquezas. É importante a gente não se conformar com elas, mas a gente buscar consertar as nossas redes. E exatamente nesse processo Jesus diz: vinde e eu vos farei pescadores de homens. Veja, Jesus não muda, ele na verdade ele ressignifica. Jesus não é que ele chega mudando,
você agora é pescador e vai deixar de ser pescador para poder... Não, ele só dá um novo sentido, ele ressignifica, né? Eu já falei isso várias vezes. Eu tinha um sonho de criança, eu queria muito ser médico, eu falava sempre isso. Alguém perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, médico. Tanto que eu vivi uma crise vocacional muito grande na época da pandemia, e até assisti uma série que fala desse ambiente médico e tudo, e vendo aquilo, vendo o que estava acontecendo no mundo, eu ficava calculando na minha cabeça, meu Deus, mas se eu tivesse entrado para fazer medicina naquela época, eu seria médico hoje, estaria trabalhando. E aí Jesus disse, para, eu lhe fiz médico, mas médico de almas. E aí aquela crise se acalmou no meu coração, né? Então, acho linda a medicina, acho lindo a área médica, e eu considero muito, rezo muito pelos médicos e médicas, mas eu compreendi que na verdade Deus me fez médicos de alma, que também não deixa de ser tão importante. Então Jesus, ele disse, ele não falou, vocês vão deixar de ser pescadores. Jesus disse, eu vos farei pescadores de almas, de homens, de vidas para o céu. Então é muito bonito esse respeito que Jesus tem com a nossa história. Não é que ele pega tudo e joga fora, não. Ele pega o que a gente tem e ressignifica e transforma. Isso é muito bonito, meu povo. E essa obediência dos discípulos também, sabe? Jesus, que quer a nossa colaboração, quer a nossa participação, ele quer que a gente aprenda com ele, que a gente ande com ele, porque seriam esses os discípulos que depois iriam levar pelo mundo afora o Evangelho. Jesus, ele passa. Esses dias eu fiquei muito emocionado. Estou compartilhando muita coisa da minha vida, mas é porque é o laboratório, né? Desculpa, mas esses dias eu escutei uma pregação tão bonita de um padre italiano que eu acompanho há muito tempo, Luigi Maria Picocco, e o nome da pregação, ele falava sobre São Mateus, era quando Jesus passar. E aqui no Brasil a gente tem aquela música, né? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, será que ele vai nos encontrar no lugar certo? Será que ele vai nos encontrar? A gente está sempre, muitas vezes como Marta, né, para lá e para cá, fazendo tantas coisas. Como é que, quando Jesus passar, eu vou estar no meu lugar? Eu vou estar realmente disposto a deixar as minhas redes, deixar o meu barco, deixar os meus sonhos, deixar os meus projetos para poder segui-lo como eles fizeram aqui? Então essa pergunta para o nosso coração hoje, nessa segunda-feira. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eu quero estar disposto, eu quero estar disponível para ir com Ele. Eu quero. Você também quer? Coloca aqui embaixo, eu quero. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.